Vamos comentar sobre o Congresso Nacional dos Hospitais Privados, a CONAP, que acontece anualmente e nesse ano de 2022 vai acontecer do dia 7 ao dia 11 de novembro. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Tá na tela aí então o site do CONAP, o Congresso Nacional dos Hospitais Privados, que acontece todo ano, normalmente em São Paulo, né? Nos últimos anos ele ocorreu de forma online e agora, pós-pandemia, está voltando a acontecer de formato híbrido. Então, ele é normalmente um congresso bastante importante, né? A gente tem o congresso hospitalar, ou feira hospitalar, que já aconteceu no meio desse ano de 2022, e o CONAP como sendo alguns dos principais, dois principais congressos de alto nível relacionados a hospitais, planos de saúde e qualidade assistencial, valor em saúde, né? Aqui no Brasil. Então, esse congresso ele vai acontecer em breve, do dia 7 ao dia 11, e vai ser híbrido. Primeiro vai ter uma parte online e depois uma parte presencial. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, só para a gente ter uma ideia geral desse congresso, inclusive porque a gente vai acompanhar parte desse congresso aqui no canal. Então, se você gostar desse assunto, fique atento aí, a gente vai acompanhar alguns dos eventos desse congresso aqui no canal. Então, Reencontro das Lideranças de Saúde, CONAP 2022, Saúde 2022, a mudança que o Brasil precisa. Então, normalmente são escolhidos temas para debater anualmente, né? Nesse ano vai ser 2022 na saúde, a mudança que o Brasil precisa. Então, sempre traz esse congresso alguns convidados internacionais. Então, vai ter esse médico que eu não conhecia, esse Eric Topol, médico cardiologista, referência mundial sobre a futuro da medicina, falar sobre a inteligência artificial. Eu não conhecia, mas é sempre interessante notar que sempre que a gente vê algum desses grandes nomes assim estrangeiros, normalmente já tem muita palestra na internet disponível gratuitamente sobre esses assuntos que eles falam nesses congressos. Então, às vezes vale a pena a gente dar uma fuçada e olhar na internet aí esses nomes e achar palestras relacionadas, né? Conheça os palestrantes internacionais confirmados. Então, 3 pessoas aqui, né? Elizabeth Teisberg, a gente já conhece, autora desse livro que fica aqui na parede. Elizabeth Teisberg é autora do Redefinindo o Sistema de Saúde, né? Redefinindo o Cuidado de Saúde, Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results, que é o livro que ela escreveu junto com Michael Porter em 2006 e que fala sobre as bases do que é valor em saúde do VBHC. Nigel Crisp, membro da House of Lords, ex-diretor executivo do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde inglês, e ex-secretário de Saúde do Reino Unido. A gente se baseia bastante a nossa estrutura de saúde do Brasil, principalmente o Sistema Único de Saúde, o SUS, no NHS inglês. Então é bem interessante ter um benchmark, tem comparações e ter pessoas, né, do Reino Unido para falar em congresso desse tipo. Sweta Naranha, não sei se é assim que fala o nome dela, né, pesquisadora e ativista internacional de clima e saúde na Healthcare Without Harm. É muito interessante notar como nos últimos tempos aí tem ocorrido várias publicações em boas revistas científicas, incluindo o New England Journal of Medicine, correlacionando mudanças climáticas e a saúde. Então é bastante interessante aí ter pesquisadores de renome relacionados a esse tema. Quem realiza é a ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, a ABIMO, que está relacionada à instrumentação médica, a FENA Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, e o evento, então, como a gente comentou, ele é parte online do dia 7 ao dia 9, e ele é gratuito, essa versão online, e ele tem o formato presencial do dia 10 e 11 de novembro. E esse formato presencial ele vai acontecer no Transamérica, um espaço de conferência aqui em São Paulo, e ele é pago, e bem pago, tá? A CONAP. Então, Saúde 2022, a mudança que o Brasil precisa. Então, sempre falando dos temas, né? Anualmente ela escolhe um tema, vamos ver o que ela fala sobre o tema desse ano. Em 2022, o ano eleitoral no Brasil, não há dúvidas de que o tema de saúde precisa estar no centro dos debates das campanhas eleitorais. Bom, aqui já vem uma visão bastante cor-de-rosa e talvez os membros da CONAP, né? Pensar que a saúde está no centro dos debates das campanhas eleitorais. Infelizmente, a gente sabe que a saúde não esteve no centro dos debates das campanhas eleitorais no primeiro turno e de forma alguma está nesse segundo turno, né? Então, talvez devesse estar, mas de forma alguma está, infelizmente, né? O debate tem sido bastante raso quanto às questões importantes da área de saúde no Brasil.
Pensando nesse cenário e reforçando o papel da ANAP, de entidade que preza pelo acesso à saúde e qualidade no Brasil, a ANAP é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. E é a ANAP, essa associação que promove o CONAP, que é esse congresso. O CONAP, então, o Congresso 2022, apresenta temas que passam pelos aprendizados da pandemia de Covid e as mudanças necessárias para promover um sistema de saúde mais integrado, sustentável e que viabilize o acesso qualificado à população brasileira. Aqui parece aquelas frases gerais, né, relacionadas à visão, missão das empresas de saúde, né? Sim, com certeza todo congresso tem esse objetivo. Por isso, o congresso terá como tema central Saúde 2022, a mudança que o Brasil precisa. Bom, acho que é bastante interessante ter esse tema, mas a gente sabe que, infelizmente, o debate político está muito longe do nível do congresso que vai acontecer, assim como esteve bastante longe das discussões de alto nível que ocorreram na feira hospitalar no meio desse ano. Palestrantes. Bom, vou deixar a lista, obviamente, o link vai ficar na descrição para quem quiser ver em mais detalhes, mas queria ressaltar, então, a Elizabeth Teisberg vai estar numa palestra online da parte presencial do evento. Lembrando que ela é diretora executiva do Value Institute for Health and Care na Dell Medical School e Macomb School of Business University em Texas. Então aqui tem outras pessoas, né, que estão participando de outros países. Então tem uma comitiva aí de outros países que eles sempre convidam, né? Então é bastante interessante. E aqui o número de pessoas do Brasil é bastante grande. Lembrar da Ana Maria Malik, que é uma das referências do setor de saúde, que é professora da FGV e é, de certa forma, minha grande veterana. Ela é formada em medicina na Faculdade de Medicina da USP. E aí uma turma bastante grande de pessoas. Vou passar aqui muita gente conhecida. Deixa eu pular essa parte aqui. Depois, quem se quiser dar uma olhadinha em maiores detalhes. É só olhar o link. Selecione o dia da programação desejada e baixe aqui o arquivo completo. Bom, então a gente tem 3 dias online, que é 7, 8 e 9, que são os dias que são gratuitos. E o presencial, 10 e 11. Vamos dar uma olhadinha nos dias online, né? No 7, 8 e 9. Vai começar pela manhã, tem uma cerimônia de abertura. Depois começa com o tema Turning the World Upside Down Again. Virando o mundo de ponta cabeça de novo, a saúde global num tempo de pandemia. Mudanças climáticas e problemas políticos. Quem vai falar é aquele Nigel Crisp, que a gente viu lá em cima, membro da House of Lords, diretor executivo da NHS e ex-secretário de saúde do Reino Unido. Marta Oliveira vai ser a moderadora, que é CEO e fundadora da Laço Saúde. É interessante notar que, assim, essa palestra, por exemplo, vai ter em torno de 1 hora. Para quem gosta do tema, obviamente, esses congressos, eles acabam sendo uma introdução bastante, pelo menos essa é a minha visão, né? Você pode pensar diferente, talvez eu esteja errado, mas assim, a minha visão é, esses congressos, eles dão uma visão muito superficial sobre os temas. Eles são com pessoas, trazem pessoas muito boas, mas é muito superficial a visão. Um dos motivos é porque ninguém é especialista na área e muitas vezes as pessoas estão falando aquele assunto, ouvindo aquele assunto pela primeira vez. Por exemplo, essa questão aqui, um tema bastante amplo, né, de crise global, pandemia, mudança climática, problemas políticos e a área de saúde. Então, normalmente essas conversas são muito superficiais. Se você tem interesse em realmente saber em detalhes, normalmente vale mais a pena olhar uma palestra da pessoa na internet, feita em alguma universidade, com pessoas que são especialistas, para você saber o detalhe daquele assunto. Mas se você quiser ter uma visão introdutória, talvez a CONAP seja um bom objetivo aí. Um bom evento para ter noções gerais, né? Então, repensando a atenção básica e a coordenação de cuidados para um sistema de saúde fragmentado e um país de grandes desigualdades. Então, aqui é muito interessante, né? Falar de atenção básica, coordenação de cuidado, falando do sistema de saúde fragmentado, são grandes problemas do Brasil e não só do Brasil, como do Reino Unido e de todo o sistema de saúde em qualquer lugar do mundo. Então, também lembrando aqui, 1h15 de evento. Das 11h45 a 1 hora, então aí 15 minutos, mais 1 hora, 1h e 15 minutos. Cases de saúde baseado em valor na prática e seu papel de reestruturação de sistema sustentável focado no paciente. Então vai ter uma conversa aí sobre valor em saúde, né? Muita gente que é mais criterioso não aceitaria esse jeito de falar sobre saúde baseada em valor, né? Usaria o termo valor em saúde ou VBHC, Value Based Healthcare, ou atenção à saúde baseada em valor e não saúde baseada em valor. Quem é mais criterioso acha que esse termo saúde baseada em valor ele tem uma construção incorreta, porque não é a saúde
de acordo com a OMS, que é baseado em valor. E sim, o cuidado em saúde, que pode ser baseado em valor. Mas isso é uma discussão bastante técnica. Mas aí, esse daqui é um dos temas de super interesse nosso. Com certeza nós vamos acompanhar em detalhes o que vai ser discutido nesse dia. Então, quem que vai ser os apresentadores? Keila Amaral, que é gerente do Núcleo de Estudos de Análise da própria ANAP, Márcia Macdisse, sócio e fundadora da Academia VBHC, Pedro Magalhães, sócio fundador da Academia VBHC, e o moderador, Dr. Ari Ribeiro, conselheiro de administração e consultor. Com certeza vai ser um tema bastante interessante a ser abordado. O CONAP, esse mesmo congresso, a edição dele de 2019, foi sobre valor em saúde, sobre VBHC. Então aqui vai ser, obviamente, uma discussão bastante superficial, né? O papel na reestruturação do sistema saudável focado no paciente, dá para se falar muito pouco. E um dos problemas, na minha visão, desses eventos é que assim, você vai ter 3 pessoas falando e mais um moderador, que normalmente nesse evento é uma pessoa de muito conhecimento, que fala também. Então você tem 4 pessoas aí para falar em 1h15, dá 15 minutos por pessoa. Se você for pensar o que dá para falar sobre VBHC em 15 minutos, para quem gosta da área, para quem conhece um pouco a área, é muito pouco, fica muito superficial. Então, assim, obviamente, vamos ver. Acho que é muito importante a ANAP trazer, através desse congresso da CONAP, esse tema, né? Mas acaba sendo muito superficial, porque é muito pouco tempo dedicado a um assunto, né? Mas para você ter uma noção, para quem nunca ouviu falar. Café, então. E vamos para outro dia. O evento online de novo, né? Crise do clima é uma crise de saúde, de novo, né? Volta. Então, quem vai falar é aquela palestrante que a gente viu, né? A Sweta Narayan, pesquisadora e ativista internacional de clima e saúde na Healthcare Without Harm. Moderadora é Lilian Mendes, gerente de ESG e sustentabilidade na DASA. Aqui tem 1 hora, 2 pessoas falando, né? Provavelmente vai ser perguntas e respostas. Já é um tempo um pouco maior, né? Num tema que está começando a ficar mais em voga nas revistas científicas de medicina, que é a crise do clima e os impactos na saúde. Então, vamos conferir, vai ser interessante. O maior desafio aqui, talvez, seja trazer a discussão, a conversa para algo prático, para algo que tenha validade e que faça sentido para nós, médicos, pacientes, enfermeiros, técnicos, profissionais, administradores da área de saúde, que não fique numa discussão etérea sobre ESG, sobre, né, aquela sigla que fala sobre ambiente, social e governança, e que não fique algo muito etéreo. Trazer isso para a prática do dia a dia e para como mudanças efetivas podem mudar a forma com que uma organização em saúde muda a sua estratégia para competir no setor de saúde. Talvez isso aqui, vamos ver como que vai ser, né? Mas isso é um grande desafio de quem fala sobre esse tema. De novo, ESG no Brasil, caso de ESG no Brasil, como as empresas estão se adaptando a esse conceito. De novo, tentando dar exemplos, né, de casos práticos. Debatedores: Arthur Lima, CEO e fundador na Afro Saúde; Fernando Torrelli, conselheiro ANAP, CEO do HCOR, que é um hospital aqui de São Paulo, e presidente da Associação Voluntária da Saúde; Fleury Johnson, Head Global de Saúde do Nubank; Neivia Justa, líder da Cultura, Inclusão e Diversidade do UHG Brasil. Então, de novo, né? Aqui eles vão ter meia hora, mais 1h30 para 4 pessoas falarem. Aí já um tempo um pouquinho maior, né? Cada um vai ter aí uns 20 minutos para conseguir falar. E acaba sendo mais interessante. O que acontece, de novo, é o desafio de você explicar e conseguir aprofundar exemplos práticos nesse meio tempo. Vamos conferir no dia do evento como que vai ser. Papel dos fundos de investimento na saúde e o crescimento sustentável no setor. Debatedores: Antônio Benjamin, CEO do Grupo Cora Saúde; Bruno Silva, Senior Research Analyst e Partner na Esquadra Investimentos, que é um fundo de investimentos; José Henrique Salvador, diretor de operações da Rede Mater Dei de Saúde, que é um grupo hospitalar; e o Charles Soleiman, presidente da Comissão Científica da CONAP 2022 e CMO, né, diretor médico de operações da Amil. Então, de novo, aqui a gente tem 15 minutos, 1h15, para 4 pessoas falarem. Cada um vai falar 15 minutos sobre os papéis dos fundos de investimentos na saúde. Aqui vai ser muito interessante. Vamos ver quão crítico eles são, né, em termos de como o raciocínio do investidor, ele muda o jeito de se tocar e de se gerir a saúde. Um investidor, ele quer
ele tem capital, ele tem dinheiro e ele quer um retorno sobre o capital dele. Ou seja, ele quer que aquele dinheiro que ele está colocando no investimento na área de saúde traga para ele retorno, traga para ele dividendos, traga para ele crescimento, para ele poder sair daquela posição de investimento. Então, quando você tem essa lógica de retorno sobre investimento, de ROE, né, de Return Over Investment, de TIR, de taxa interna de retorno sobre cada projeto, muda um pouco o raciocínio e você tende a trazer para o setor de saúde, que tende a ser um setor em que se tende a olhar os projetos no longo prazo, porque grande parte das mudanças de saúde são de longo prazo. Quando você quer fazer uma mudança no estilo de vida de uma pessoa, tratar diabetes, hipertensão, a taxas altas de colesterol ou qualquer outra doença que seja crônica, você não está falando de meses, está falando de anos, às vezes de décadas. E quando a gente vem com raciocínio da área financeira de fundo de investimento, principalmente fundos de venture capital, né, aqueles fundos de investimento que querem investir e depois sair daquela posição através de uma abertura de capital da empresa, ou através da venda da empresa, ou mesmo o fundo de private equity, que tem o objetivo de crescer, organizar a empresa e depois também sair da posição através de uma abertura de capital, de investimento de uma outra organização maior. Normalmente, o intervalo de tempo desses investidores, eles são intervalos de tempos mais curtos. São intervalos de tempos, ou muitas vezes esses fundos de investimento, eles têm que mostrar resultados para seus investidores de formas às vezes trimestral, às vezes semestral, às vezes anual. Então, é um pouco contraditório os objetivos de fundos de investimentos que tenham visão de curto prazo com os objetivos da área de saúde, que normalmente as intervenções são de longo prazo. Não sei se eles vão discutir esse assunto, mas seria muito interessante falar sobre isso, né? Sobre esse descompasso, né? Que existe muitas vezes entre os objetivos de investidor e os objetivos da promoção de saúde, da promoção dos serviços em saúde, né? Principalmente quando a gente tem um olhar mais voltado para o que é valor, para os resultados de saúde que importam para o paciente, né? Vamos ver, acompanhar, ver o que vai ser falado nesse dia. Tem os melhores momentos, depois é sempre feito uma recapitulação do que acontece durante o dia. E aqui no último dia, então, dia 9 de novembro, online também, a tecnologia e a comunicação como recursos fundamentais para a saúde do futuro. Então, Rafael Fassoni, CEO da Estonia Hub, debatedores, Giovanni Cerri, que foi meu professor, ele é presidente do Conselho de Instituto de Radiologia do HCFM USP, Guilherme Hummel, diretor executivo e mentor do MMI e Health Mentor Institute, Jackson Barros, Strategic Business Development Manager at Amazon's Web Service e o moderador Leandro Reis, vice-presidente da Rede Dor São Luís. Então aqui é interessante, né? Notar como a tecnologia e a comunicação, de novo, 1h15 para discutir um tema bastante complexo e bastante importante, né? A gente vê, por exemplo, na área de valor em saúde, de VBHC, que a tecnologia é como se fosse a estrutura sobre a qual você se estrutura, você cria os projetos de valor em saúde. É fundamental para a comunicabilidade, né, para a interoperabilidade, para a coordenação de cuidado ao longo dos serviços que são oferecidos a um paciente e para a aferição também dos resultados, né? Então, essa forma de aplicar a tecnologia através de prontuários eletrônicos, assim como uma forma de comunicar, né? Com os pacientes, com os prestadores, com os hospitais, com as organizações entre si. Isso foi posto muito em voga, principalmente essa comunicação, a capacidade das organizações de se comunicarem, sendo elas desde o Ministério da Saúde até as organizações privadas de saúde, né? Foi um desafio muito grande durante a pandemia, uma boa comunicação entre profissionais de saúde e os pacientes. Muitos pacientes tomaram atitudes e decisões não baseadas em ciências, em parte devido, obviamente, aos próprios conceitos e em parte, talvez, por não ter sido bem esclarecidos sobre o que existe de melhor evidência científica. A gente estuda muito medicina baseada em evidências na área de saúde e existe uma assimetria de informação muito grande entre os profissionais e os pacientes nessa área. Então, uma forma de diminuir essa assimetria é através da boa comunicação, mas muitas vezes essa comunicação fica a desejar na área de saúde. Então, das 10h30 às 11h45, o novo papel dos hospitais do sistema de saúde, hospital ou hubs, né? A debatedora Xiao Longwen, ele também foi meu professor, chefe de disciplina de telemedicina da FMI USP, Faculdade de Medicina da USP, e presidente da ABTMS e CBTMS.
Diogo Porto Dias, diretor de operações Regional Norte da Rede Mater Dei de Saúde. Maurício Lopes, vice-presidente executivo da Rede DOR São Luís. E moderador Erickson Blum, CEO da Experi Solutions. De novo, né, um tempo curto aí para se falar, 1h15, sobre o papel dos hospitais no sistema de saúde, mas esse painel é um painel muito importante, porque nós estamos falando aqui de um Congresso Nacional dos Hospitais Privados, que está vinculado a uma Associação Nacional dos Hospitais Privados, e aqui está falando sobre qual é o papel dos hospitais no sistema de saúde. Então esse painel é extremamente importante, porque mostra para que a ANAP, a CONAP existe, qual que é o papel do hospital. E o papel do hospital está mudando ao longo do tempo. Antigamente você tinha um sistema de saúde totalmente hospitalocêntrico, ou seja, o hospital era o centro do sistema de saúde. Para você ter um bom sistema de saúde, era considerado que você tinha que ter um bom hospital, porque afinal de contas é onde era entregue o cuidado. Entretanto, nos últimos anos, a gente está cada vez mais desenvolvendo metodologias de acompanhamento, de monitoramento de pacientes, e a gente consegue resolver 80%, 85%, às vezes 90% do cuidado ao paciente fora do hospital, através de estruturas de prevenção e promoção de saúde. Então, no contexto ambulatorial, num contexto de posto de saúde, num contexto de uma clínica de cuidados. E isso daí faz com que o hospital deixe de ser o centro do cuidado e passa a ser o centro do cuidado especializado de alta complexidade e não mais o centro do cuidado de saúde em geral. Então isso muda. O hospital passa a ter uma atuação coadjuvante na saúde como um todo e atuante, protagonista na saúde de especialidade e das complicações, né, de alta complexidade na área de saúde. E se for discutido isso, vai ser muito interessante, porque essa é uma mudança muito importante e muda o modelo de negócio dos hospitais. Então é interessante saber o quão crítico eles vão ser em relação ao quanto isso vai interferir na própria ANAP, né? Depois vem a interoperabilidade e gestão eficiente de dados para o ganho de eficiência no sistema de saúde, experiências exitosas e perspectivas para o futuro. Gestão de dados e interoperabilidade de dados é um tema fenomenal, fundamental, né? Porque a gente tem muitos dados fragmentados na área de saúde, através de prontuários eletrônicos diferentes, sistemas de resultados de laboratório, de imagem diferentes. Então, se você faz, na prática, exame num hospital, numa clínica, num laboratório, muitas vezes o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde não consegue acessar porque esse exame está fragmentado em vários lugares, né? Então, soluções que integram resultados de exames, existem várias já, mas elas são cada vez mais necessárias. Primeiro, para se falar entre si os sistemas e depois você fazer uma gestão desses dados, né? Lembrando que um ponto muito crucial que talvez seja levado em conta aqui, que é fundamental, são os ataques hackers, né? Existem muitos ataques hackers recentemente, principalmente daqueles ransomwares, que são aqueles ataques de criptografia em que os hackers eles atacam o sistema, por exemplo, alguns laboratórios grandes do país e alguns hospitais foram alvos de ataque de ransomware aqui no Brasil. E as pessoas, basicamente, da organização, ficam sem acesso aos dados da própria organização. É como se elas ficassem, como se todos os arquivos da organização, e-mails, informações essenciais, ficassem trancados. E o hacker ficasse com as informações, né? Então vamos ver se eles vão falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e crítico. Apresentação, então, Janek Timmerman, gerente de programa de Health RI. Debatedores, Ricardo Campos, diretor do Instituto LGPD. Rodrigo Gaete, arquiteto de negócios da RNDS no DataSUS. Moderadora, Lilian Hoffman, diretora executiva de tecnologia e inovação da BP, Beneficência Portuguesa, de São Paulo. E depois o café. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante esses 3 dias. Acredito que vai aqui no canal, um dos dias talvez mais interessantes seja o primeiro, que tem aquela discussão sobre valor em saúde, mas a gente vai dar uma olhada nos outros dias também. Da parte presencial, vamos comentar um pouquinho também. Essa daqui ela é paga, vai ser no Transamérica Expo Center, que ela é bem paga, tá? Pode ser considerado bastante caro aí a entrada nesse evento. Cerimônia de abertura oficial, Deep Medicine, então medicina profunda, How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again, como a inteligência artificial pode fazer o sistema de saúde humano novamente. Quem que vai falar vai ser o Eric Topol, aquele médico que a gente viu, que eu não conhecia, o fundador e diretor do Scripps Research Translational Institute, e o moderador vai ser o Charles Solomon, presidente da comissão científica da CONAP e CMO da AMIL.
Novamente, aqui eu tenho uma visão um pouco crítica desses congressos. Acho que sempre vale a pena, né? Assim, dar os parabéns para quem organiza o congresso, obviamente, né? Mas hoje em dia, com as informações que a gente tem na internet de forma descentralizada, em grande quantidade, de forma gratuita, pelo YouTube ou por meio de plataformas de educação, a gente tem acesso às vezes a médicos, a profissionais, a pesquisadores em grande quantidade, em detalhes, de forma que muitas vezes a gente aprende mais olhando a internet, fuçando o que aquela pessoa realmente quer falar, do que num evento desse. Então, assim, acho que é bem legal participar do evento, principalmente pelo networking e tudo, né? Mas pelas palestras em si, às vezes acaba ficando muito superficial, né? Os temas. Não sei, vamos ver como é que vai ser esse ano. Mas eu fui em alguns eventos da Feira Hospitalar, por exemplo, nos últimos anos, e a gente vê que realmente acaba ficando muitas vezes superficial a discussão. Como estamos nos preparando para a gestão hospitalar em 2022? Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente tem esse tema aqui, como estamos nos preparando para a gestão hospitalar em 2023, é um baita de um tema importante, né? Que depois de uma pandemia aí, como os hospitais estão se preparando, então vai demorar 15 minutos, 1 hora e 15 minutos. Olha os debatedores quem são. Eduardo Amaro, eu nem vou ler todos aqui, vou ler só o primeiro nome porque é muita gente. Eduardo Amaro, Fernando Ganem, Fernando Torrelli, Henrique Neves, Henrique Salvador, Mohamed Parrini, Paulo Moll, Rafael Leal, Romeu Cortes Domingues e Antônio Brito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 9 debatedores e um moderador. Eles vão ter 75 minutos, é isso? 75 minutos para falar. Então, assim, eles vão ter cada um 7 minutos e meio para falar. É muito pouco tempo. E nós estamos falando aqui, ó, se você olhar, vou dar um exemplo de algum. Ó, presidente, conselheiro, vice-presidente, conselheiro. São pessoas com alto conhecimento, alta bagagem e vão ter 7 minutos e meio para falar. Isso é algo que muitas vezes eu acho que fica aquém nesse tipo de evento, né? Porque as pessoas não têm tempo para expor suas ideias, toda a sua experiência. Tem que ficar um esperando o outro falar, é meio óbvio isso, né? Mas o jeito que é organizado, muitas vezes esse tipo de debate, acho que talvez não seja tão produtivo, porque é muita gente para pouco tempo, né? E seria muito legal ouvir cada um, a experiência de que cada um tá pensando pro ano que vem, talvez por 15 minutos, meia hora, talvez. De qualquer forma, é legal saber, né? Tem um resumo. Quando faz um resumo, obviamente a pessoa acaba trazendo muitas vezes uma iniciativa importante. Palco estratégico, Challenges and Opportunities Facing Medical Education, desafios e oportunidades que encontramos na educação médica. Isso é um tema bastante importante. Aqui no Brasil está ocorrendo um fenômeno bem interessante e curioso de que tem a ver com aquela parte de investimento, né? Que a educação médica passou a ser vista como um grande objetivo, um grande setor de investimento de retorno sobre capital. Então, muitas escolas médicas são abertas com interesses econômicos, porque a rentabilidade sobre o investimento, né? O retorno sobre o investimento, neste momento, talvez nos próximos anos continue sendo grande no curto, médio prazo, mas que talvez não seja sustentável para o longo prazo, né? Então, existem muitas escolas médicas, muitas empresas de educação que se especializaram em abrir escolas médicas, porque é muito lucrativo, o curso é o curso mais lucrativo de graduação. As pessoas não saem do curso de medicina, é um curso longo, é um curso em que a família se desdobra toda para pagar a mensalidade. Então é interessante essa discussão. Vamos ver se vai ter um pouco dessa crítica aí de que talvez esteja se sacrificando a qualidade de ensino, a qualidade dos médicos formados, em função do retorno sobre o investimento, o retorno sobre o capital investido pelos investidores aí nessas empresas de educação médica. Seria interessante se eles abordassem esse tema, né? Palco estratégico, então. Das 11h45 às 13 horas, palco estratégico de saúde digital. Quando e como usar, como a tecnologia pode ampliar a eficiência, o acesso e a melhoria da qualidade da atenção prestada ao paciente. A apresentação: Robson Capasso, reitor associado, chefe de cirurgia do sono e professor da Universidade de Stanford. Fábio de Cerqueira-Lário, gerente de informática e clínica de tecnologia de informação no Hospital Sírio-Libanês, e moderador Felipe Cabral, gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento. Aqui, ó, já está um pouco mais distribuída, né? Vai dar mais tempo de falar sobre um tema muito importante, né? Tecnologia, ampliar a eficiência e o acesso à melhoria da qualidade de atenção prestada ao paciente.
A gente tem um viés aqui no canal de medicina de saúde baseada em valor, né? Na verdade, de valor em saúde, de VBHC, né? Não, vamos usar o termo mais aceito aí, de VBHC, Value Based Healthcare. Então, a gente acha que tecnologia, ela faz parte da solução, ela sustenta a solução, mas ela não é a solução em si. Não adianta nada a gente ter tecnologia, a gente ter eficiência, acesso, qualidade do paciente, se a gente estiver medindo o que mais importa, que é o resultado de saúde. A gente pode ter tecnologia, pode ter eficiência, pode ter acesso, melhoria, pode ter totalmente desalinhamento dos objetivos na saúde. Muitos hospitais são altamente eficientes, mas não resolvem o problema de cada paciente. Então, vamos ver como vai ser feita essa discussão, mas seria interessante, de alguma forma, eles abordassem esse conceito, né? De que, na verdade, a gente precisa disso como suporte, mas a gente precisa resolver os problemas centrais da área de saúde, que é não estarmos medindo resultados que importam para o paciente. Não adianta nada a gente ficar medindo número de cirurgias, fazendo mais cirurgias, se a gente não está fazendo a cirurgia na pessoa certa, no momento certo, e medindo se a pessoa realmente está melhorando. Almoço, futuro dos hospitais e hospitais do futuro. Ó, 2 pessoas só, vai ser interessante aqui. 1 hora de discussão. Manuel Bosch Arcos, diretor corporativo de inovação e desenvolvimento tecnológico da Ribeira Salud da Espanha. E a moderadora Denise Santos, CEO da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo e vice-presidente da Comissão Científica da CONAP. De novo, aquela discussão importante, né? Quanto que um hospital vai ser necessário no futuro e talvez num sistema de saúde eficiente, num sistema de saúde focado em resultado do paciente, talvez o papel fique só restrito às grandes complexidades. Grande parte do cuidado em saúde vai ser dispensado fora do ambiente hospitalar. Plano estratégico, programa de lideranças médicas, apresentação Colin Carroll, Jamie Cocoui, Fernando Ganem, debatedor, Gabriel Dalla Costa, Rafael Klee, debatedor e moderador Henrique Salvador. Normalmente, novamente aí 1h15 para uma discussão bastante importante, né? Relacionada à importância das lideranças médicas. E aqui a gente tem gente de fora, né? Tem a diretora de aprendizado de estratégia da Cleveland Clinic, que vai participar provavelmente por videoconferência, sócio aí do Healthcare Advisor da Corning Fair, numa consultoria. Então, bastante interessante, programa de lideranças médicas, no contexto que a gente está falando de sistema hospitalar, de hospitais privados, né? Palco estratégico, interoperabilidade de dados e prontuário único do paciente. Estamos distantes de viabilizar uma estratégia nacional? Aqui é uma discussão antiga, né? Muito se fala de prontuário eletrônico, muito se fala de prontuário eletrônico único como sendo o grande salvador do sistema de saúde. Isso é importante, mas não necessariamente resolve o sistema. Isso é um grande passo no fato de melhorar a comunicação entre as pessoas, entre os profissionais, entre as organizações, mas não necessariamente resolve os problemas do sistema de saúde se a gente não focar no que realmente importa, que não é o prontuário em si, são os resultados de saúde que importam para um paciente. Se esse prontuário eletrônico não tiver estruturado de uma forma a gente começar a medir resultado em saúde, talvez a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia no papel e caneta há 100, 200, 300, 500 anos atrás. Apresentação: Amir Gilboa, former Digital Health Head at Healthcare Israel. Então, pessoa que está de alguma forma associada a Israel. Debatedores: Alex Vieira, superintendente de TI, inovação e transformação digital do HCOR. Novamente, aqui existe esse tema é um tema que recorre, muita gente fala sobre ele. Não se evolui tanto até o momento, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em outros países. É um tema assim, que sempre retorna, né, em qualquer país sobre a interoperabilidade de prontuários eletrônicos, mas é interessante, é importante debater, só que talvez ele não resolva os problemas do sistema de saúde, mas é importante, vamos ver como que qual que vai ser a discussão crítica aqui nesse dia. Propostas estruturantes para o Ministério da Saúde para a operação do SUS. A apresentação Nexon Tai, que foi ex-ministro da Saúde, né, ficou um mês, né, como ministro da Saúde. Debatedores: Fernando Torrelli, conselheiro ANAP, CEO do HCOR e presidente da Associação Voluntários da Saúde. Rafael Leal, conselheiro ANAP e membro do Conselho do Hospital Santa Lúcia. Moderadora: Marta Oliveira, CEO e fundadora do Laços da Saúde. Propostas estruturantes para o Ministério da Saúde para a operação do SUS. Aqui entra uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, ficar bastante atento.
A gente tem os hospitais privados, através dessa associação, através do Congresso dos Hospitais Privados, falando sobre como o SUS deve ser, como o Ministério da Saúde deve ser. E, obviamente, quem é de hospital privado, lideranças aí, conselheiros de hospitais privados, ou da Associação dos Hospitais Privados, tendem a ter uma visão voltada para hospitais privados. Apesar do Nelson Teich ter sido o ministro da Saúde, ele foi por um curto espaço de tempo, a carreira dele, que eu saiba, né, está mais vinculada a hospitais privados. Então esse debate provavelmente vai ser pessoas que trabalharam no setor privado falando do setor público. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de conflito de interesses que podem estar por trás de discussões desse tipo. Não sei se vai ter algum problema nesse tipo de discussão, mas é sempre importante a gente lembrar, né, dos potenciais conflitos e quem que está falando sobre o assunto, qual é a bagagem e a agenda, quais são os interesses, né, das pessoas que estão discutindo um certo assunto, principalmente quando o tema é saúde pública. E falando de uma saúde que às vezes as pessoas não usam para si mesmo, não usam para os seus familiares e não têm experiência atuando grande parte da sua carreira na área pública. Desafios da formação médica, nova medicina versus novos desafios éticos. Bastante interessante esse tema, né? Muita coisa de conflitos éticos aconteceu durante a pandemia de Covid, muitos conflitos éticos, muitos conflitos das sociedades médicas, inclusive. Muitas coisas boas e muitas coisas ruins, infelizmente, aconteceram durante a pandemia. Então tem muita coisa para discutir sobre esse tema. César Eduardo Fernandes, presidente da AMB. Jorge Calil, professor titular da FMUSP, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Reinaldo Brandt, médico cirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein. E o moderador Antônio Brito, diretor executivo da ANAP. Vamos ver aqui. Eles vão falar principalmente, né, dos desafios na formação médica. Vai ser interessante normalmente falar daqueles conflitos relacionados à área de investimento em cursos de graduação de medicina, né? Transformação digital no setor hospitalar, Jackson Baus, Strategic Business Development Manager at Amazon Web Service. É interessante ter o pessoal da AWS, que é basicamente aquele serviço da Amazon que fornece infraestrutura para todos os hospitais que querem fazer serviços na web, né? Então é interessante ver como que as Big Techs estão cada vez mais inseridas no setor hospitalar, direto ou indiretamente. Debatedores, Daini Bezerra, diretor de prontuário eletrônico do paciente na MV, que é um dos grandes prontuários eletrônicos do Brasil. Rogério Pires, diretor de segmento de saúde na TOTUS. Moderador Vitor Ferreira, gerente de tecnologia e informação do Hospital Moinhos de Vento. Então, transformação digital no setor hospitalar é bastante interessante notar, porque nossos hospitais, via de regra, não são digitalizados. Grande parte dos hospitais não tem um acompanhamento detalhado da sua gestão feito por meio de infraestrutura de BI, infraestrutura de dashboards, infraestrutura de índices feitos e relatórios ad hoc que você pode pegar momento a momento o que está acontecendo num hospital, número de leitos, número de pacientes em cada setor, número de materiais em cada setor, número de medicamentos em cada setor e assim por diante. Então, uma grande parte dos hospitais não são digitalizados ainda e, obviamente, você tem um ganho de eficiência quando você tem esse tipo de controle, né? Esse tipo de gestão. É possível proporcionar cuidado equitativo e inclusivo sem medição de resultados padronizados em saúde? Quem vai falar aqui vai ser Elizabeth Tarver, lembrando que é a autora desse livro que está na parede, que é diretora executiva do Valley Institute for Health and Care, na Dell Medical School, McCombs School of Business University of Texas at Austin. Aqui deu um erro de digitação, é Austin sem o E. Então a Elizabeth Tarver vai falar sobre esse tema, né? É possível proporcionar cuidado equitativo sem medição de resultados de saúde? A resposta provavelmente é não, né? E ela tem alguns vídeos na internet disponibilizados gratuitamente aí. Você pode ver sobre esse tema, tá? Mas vai ser interessante, provavelmente, essa conversa, uma hora de conversa com ela. Ela não vai estar presencial. Pelo que eles marcaram lá na frente, no início, ela vai estar via videoconferência. O moderador vai ser o Fernando Gunning, conselheiro ANAP, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Olha lá, ao vivo do Texas, Estados Unidos. Então vai ser realmente via videoconferência. Vai ser bastante interessante falar sobre isso. É um componente do valor em saúde do VBHC que vai estar na fase presencial aqui do congresso da ANAP. Palco estratégico, boa prática, autonomia. Como melhorar a adesão a Care Pathways.
mantendo o senso de autonomia e responsabilidade. Os Care Pathways é aquela ideia das linhas de cuidado, né? Então, você tem uma linha de cuidado de alguma doença em que um paciente que entra naquela doença, que tem aquela doença, vai seguir já um caminho, uma jornada pré-determinada. Então, como melhorar a adesão, né? Então, como melhorar mais gente utilizando esses Care Pathways, mantendo a autonomia dos profissionais de saúde e a responsabilidade dos profissionais de saúde. Apresentação. É um tema muito importante esse. Antônio Bastos, diretor executivo médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dário Ferreira, diretor médico corporativo do Grupo Cora. Moderação, Miguel Sendoroglu, diretor médico e superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, normalmente, quando você coloca a linha de cuidados, essas Care Pathways, você acaba fazendo uma gestão de uma forma padronizada de uma doença do paciente. Só que a partir do momento que você faz isso, você tira a priori a autonomia do médico que está cuidando daquele paciente, dos profissionais de saúde que estão integrando, porque eles não têm mais autonomia para fazer o que eles querem. Eles têm que fazer o que está sendo preconizado naquela linha de cuidado. Como consequência, muitos profissionais de saúde não aderem, não querem fazer isso com seus pacientes. Apesar de muitas vezes o que está definido ali naquela jornada, naquela linha de cuidado, ser o que é mais baseado em evidência, o que muitas vezes até é melhor para o paciente. Então essa discussão é uma discussão até cultural. Vamos ver, talvez eles entrem nesse tema aí, uma discussão bastante cultural sobre esse tema. Palco estratégico, telemedicina, nova medicina impulsionada pela pandemia. Então, Carlos Pedrotti, gerente médico do Hospital Albert Einstein, debatedores Donizete Dimer, Jean Berardino Filho, conselheiro federal do Estado do Paraná, Conselho Federal de Medicina, René Santos, coordenador de desenvolvimento institucional do CONAS, e moderador Eduardo Cordioli, coordenador geral de obstetrícia do Grupo Santa Joana. Então, telemedicina, a nova medicina impulsionada pela pandemia. É muito interessante notar o quanto evoluiu a telemedicina durante a pandemia e talvez seja irreversível, o que é bom, né? Porque muita coisa pode ser feita via telemedicina, muita coisa que demanda, às vezes, um cuidado de monitoramento e não um cuidado de intervenção, é possível fazer via telemedicina e a pandemia acelerou esse processo de aplicação de telemedicina. Então é muito interessante ter essa discussão, né? Agora é interessante, vamos ver, provavelmente eles vão falar sobre os limites, né? O que pode ou não ser resolvido via telemedicina. Então, uma coisa que é interessante desses congressos é que muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, das 17 às 18 horas tem a saúde digital, tem palcos diferentes. 1, 2, 3 palcos que você tem que escolher um dos 3 para ir. E a mesma coisa acontece aqui para cima. Você tem que escolher quais palcos você vai. Então, esse também é uma obviamente, uma crítica, mas assim, não dá para fazer de outra forma, né? Mas muitas vezes dá vontade de você ir em todos, mas não dá. Interagir com todos, então você tem que escolher. Então muitas vezes nesses congressos você tem que também escolher o que você vai ver. Então é importante você ter cada pessoa vai ter um congresso diferente, vamos dizer assim, né? Dependendo do que a pessoa escolher. Então esse é o dia 10, dia 11. Vou passar mais rápido aqui, mas o impacto da pandemia de saúde nas condições crônicas, como preparar o sistema de saúde para a nova era realidade. Antes disso, no painel estratégico, parcerias de valor na era digital. Tem alguns aqui que não tem ainda quem vai participar, né? Palco estratégia, ensino e pesquisa. Pesquisa em saúde no Brasil. Como fortalecer a aplicabilidade do conhecimento. Esse é um tema bastante interessante. Quem vai falar é Eduardo Henrich, CEO e presidente da Biominas Brasil. Luiz Vicente Riso, diretor de superintendente de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Nuno Souza, diretor do Centro Clínico Acadêmico de Braga. Então, isso é muito importante, né? Aplicar o conhecimento. É uma parte importante da área. Vamos ver o quanto eles vão falar, né? Vai ser interessante ver o quanto eles vão discutir a importância do conhecimento de base, porque muita parte do conhecimento médico é gerado com investimento em conhecimento de base, em pesquisa básica, não pesquisa aplicável. Obviamente, depois disso vem as pesquisas aplicáveis, né? Então, o quanto disso deve se fazer pesquisa base, pesquisa aplicável é uma discussão sempre muito importante. Acesso a investimento em saúde, a visão de fundos. Só tem uma pessoa aqui, a debatedora, por enquanto. Aqui é uma área bastante interessante, porque mostra de novo aqueles conflitos de interesse que a gente já falou, né?
acesso a investimento em saúde, visão de fundo. A visão de fundos, de uma forma geral, de investidor, se você for pensar como investidor, você está interessado em retorno sobre capital. Você está interessado em indicadores de rentabilidade. E aí, como consequência, você tem um horizonte para você calcular o fluxo de caixa que você vai trazer a valor presente e você vai fazendo valuation daquela empresa e vai comprar ou não um hospital com a perspectiva ou de você receber aqueles rendimentos, né? Aquele rendimento sobre o seu investimento, ou você pagar um preço menor do que você acha que vale, né? Naquele investimento numa organização de saúde e depois fazer ela se desenvolver, crescer e revender por um preço mais alto. Então, normalmente, o raciocínio de investidor é esse. Palco estratégico. Inovação no setor hospitalar, cases de sucesso. Interessante aí, falando de casos práticos. Financiamento do sistema de saúde e o papel da integração público-privada para a sustentabilidade do setor. Palco estratégico. Desafio na pesquisa no ambiente hospitalar. Saúde no novo governo, as mudanças que a saúde suplementar precisa. Aqui, ó, isso aqui é uma conversa um pouco utópica, né? Um pouco volta naquele texto inicial lá. É muito importante, mas os debatedores do governo não estão interessados em debater esse tipo de coisa, né? Eu espero que estejam, né? Espero que quem se eleja seja bem interessado em discutir esse tema. Mas pelo menos durante o período eleitoral não se está falando sobre isso, né? Então, nesse nível de detalhe. Então, vai estar o presidente da FENA Saúde, conselheiro estratégico dos hospitais de oncologia da DASA, Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, Renato Casarotti, presidente da Associação da Abrange, Maurício Sesquim, conselheiro da Rede Mater Dei, Palmater, Santa Joana e do Grupo Laço Saúde. Palco estratégico. Como aprender com outras indústrias, porque é tão difícil evoluir com a inovação em saúde. Aqui, então, é algo muito interessante, né? Muitas vezes a inovação não vem de você fazer olhando o que outras pessoas no seu setor estão fazendo de melhor, mas sim de você olhar coisas que outros setores da economia estão fazendo. Debatedor Felipe Oliveira, meu colega, um abraço aí pro Felipe Oliveira, que é CEO da Verso. Gustavo Queiroz, diretor financeiro da MV. Rafael Augusto, sócio fundador e produtor inteligente de mercados da Liga Ventures. Moderador, Cristiano Teodoro, presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Então, por que é tão difícil evoluir com a inovação em saúde? Existe sim um desafio enorme, né? É uma indústria bastante regulamentada. Existem cursos até que falam sobre isso, né? Existem cursos de biodesign, biomedicina de algumas universidades americanas, né? Que ensinam sobre a importância de você desenvolver novos modelos de negócios num setor de saúde. Um deles, os cursos famosos, é o de Stanford. E é algo bastante importante, desafiador, mas acho que esse debate aqui vai ser bastante interessante, porque tem muita empresa nova querendo entrar na área de saúde. Formação em saúde, José Geraldo Ramos, presidente da Braue, José Humberto Fregani, superintendente de ensino e pesquisa da C. Camargo Cancer Center, Patrícia Alcântara, gerente de pesquisa do Hospital Santa Isabel Santa Casa. Palco estratégico, metaverso aplicado, como esse recurso pode impactar a ciência. Aqui é um exercício de futurologia, né? Aqui eu achei interessante esse tema aqui, porque falar que o metaverso vai poder impactar a assistência à saúde, eu acredito que vai impactar em algum momento, né? Mas as pessoas mal entendem o metaverso e vai estar numa conferência de saúde discutindo o metaverso. Em 1 hora e 10 minutos. Isso daqui vai ser um desafio, vai ser até engraçado isso daqui. Porque, Bianca Miranda, CEO da Health Tech Brasil, Rogério Carvalho Afonso, gerente médico de novos serviços de telemedicina do Hospital Sabará Infantil, Rômulo Varela, radiologista da DASA. Esse é um tema extremamente importante, mas é um exercício muito grande de futurologia, né? Porque o metaverso é algo ainda que os especialistas desse tema não convergem sobre uma definição única sobre o que é o metaverso. E a gente está falando sobre como isso pode impactar. Então, é bastante futurologia. A gente tem que fazer, na minha visão, primeiro o arroz com feijão. Fazer valor em saúde, VBHC, é o arroz com feijão, que é fundamental, é promover a saúde, é aplicar a saúde, é medir resultado, e a gente não faz isso ainda. Falar em metaverso é muito legal, mas talvez exista um interesse mais econômico e tecnológico do que realmente de saúde. De novo, posso estar errado, né? Mas essa é a minha visão. Lifelong Learning da saúde.
Debatedores: Antônio Valério, professor afiliado à Escola Paulista de Medicina, Giovanni Guido Cheg, presidente do Conselho de Estudo de Radiologia, vinculado ao HC, Faculdade de Medicina da USP. Então, aprendendo ao longo da vida sobre a saúde. Não tem ainda mais quem vai falar sobre isso, mas esse é um tema muito importante, né? Porque antigamente as pessoas faziam a faculdade, faziam a residência e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia tem curso de formação, curso de aperfeiçoamento, e se a pessoa não ficar atenta ao que está sendo produzido na área de ciência, ela fica obsoleta. A gente viu isso muito na pandemia de Covid. Muitos médicos sem noções de pesquisa, sem noção de estatística, falando muita besteira a respeito da eficiência e eficácia de medicamentos ou de vacinas, por exemplo. Então, o lifelong learning da saúde, o aprender durante a vida e se aprimorar, se você pegar um médico que não fez esse lifelong learning aí na saúde, você provavelmente vai encontrar médicos hoje de mais idade que não tiveram estatística na graduação. Isso hoje é considerado algo inadmissível, vamos dizer assim, né? Vamos forçar um pouco a barra. Porque estatística é algo básico que é uma boa faculdade de medicina tem que ter um excelente curso de estatística para você comparar grupos e verificar se o que você está fazendo de intervenção contra uma intervenção placebo, se é ou não verdadeira aquela intervenção que você está fazendo. Ou seja, se o medicamento realmente tem algum resultado, se o tratamento realmente tem algum resultado, ou se é melhor não fazer nada, é melhor você dar um placebo para o paciente. Saúde no novo governo, prioridades e desafios, de novo, né? Vão ter aí 1h20 para falar sobre um tema importante. Espero que alguém do governo, seja qual governo ganhe as eleições, ouça, porque é importante ter essa visão, né, de prioridades e desafios do ponto de vista de aqui, lembrando que a visão desse pessoal é uma visão de hospitais privados, não reflete de hospitais públicos. Vice-presidente do Conselho de Administração da ANAP, diretor-geral do Hospital Albert Einstein, e Antônio Brito, diretor executivo da ANAP. E aí o encerramento do evento. Então, assim, acho que esse evento vai ser bem interessante. São no total, então, 5 dias, sendo 3 online e 2 presencial. Vamos acompanhar os eventos online aí, que são gratuitos. Lembrando que o presencial, ele é pago. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui? Então, o evento online vai falar sobre... a gente foi no detalhe, né? Inovação, ESG, liderança, futuro da assistência, saúde baseada em valor, que na verdade seria VBHC, ou Valor em Saúde. Evento presencial, parcerias público-privado, financiamento do saúde no Brasil, as mudanças que o SUS precisa, as mudanças que a saúde suplementar precisa, ciência e inovação na saúde. Aí tem um vídeo aqui falando um pouco sobre o evento. Inscreva-se aqui. Vamos ver se inscreva-se aqui. Aqui, ó, beleza. É isso que eu queria. Então, o online é gratuito. 3 dias de evento, plataforma digital exclusiva, interação em tempo real com player do setor, com certificado de participação. E o presencial, 10 e 11, ingresso pago, 2 dias de conteúdo exclusivo. E aqui os associados, então, quem é associado à ANAP e estudantes, 725, quem não é, 1.450 por esses 2 dias. Vale a pena isso? Quem vai dizer é você, né? Quem vai dizer é você, minha visão pessoal sobre esse tipo de evento. O link vai ficar na descrição aí para quem quiser ver depois, mas minha visão pessoal, muito do que esses especialistas falam, principalmente esses grandes especialistas internacionais, são coisas que ele não vem para uma palestra dessa com um conhecimento extremamente novo que ele nunca falou em nenhum outro lugar. Normalmente é uma coisa que ele já fala há muito tempo, que ele já fala em várias palestras, que você pode encontrar online. Então, pelos palestrantes internacionais, via de regra, você pode achar um bom conteúdo, principalmente se a pessoa for famosa, no YouTube, na internet, grandes palestras, às vezes até cursos com a visão da pessoa, artigos importantes, que a pessoa coloca todo o conhecimento dela em detalhes. Então, talvez por isso não vale tanto a pena. Agora, se você estiver pensando em ter uma opinião de quem são os atuais diretores e presidentes dos hospitais, aí sim vale a pena. Só que como a gente viu, tem alguns eventos em que colocam muitas pessoas para discutir junto um tema que ela acaba falando por 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quando tem muito tempo, meia hora. Então ela não vai conseguir super aprofundar um tema, mas vai ser uma visão geral. Mas é legal esse tipo de congresso para você interagir, muitas vezes fazer perguntas, ir lá depois num coffee break, né, num momento do café ali, num almoço, para conversar com essas pessoas. Então acaba muitas vezes valendo a pena. De qualquer forma, aqui no canal a gente vai acompanhar o evento online e o evento presencial. Deixe aí nos comentários o que você achou desse congresso, se você já foi nesse congresso, se você acha interessante esse congresso, se você vai se inscrever só para a versão online ou vai também fazer a versão presencial. Aqui a gente vai acompanhar a versão online. Se você
tiver interesse, acompanha a gente aqui no canal, que a gente vai acompanhar dia a dia aí o que está acontecendo nesses eventos, principalmente aqueles que têm a ver com valores de saúde. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.